gente volta aqui para o nosso bloco de muito conteúdo e informação para gente, falando sobre stalkers em condomínio. Gente, tem gente stalkeando síndicos por aí. Quem conta mais detalhes pra gente é Aldo Júnior. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois, Aldo. Boa tarde, Bárbara. Prazer é meu, mais uma vez aqui, né? Vamos lá, falar de perseguição. Pois é, assim, a gente vive volta e meia, né? A gente tem nas redes sociais, a gente nem acredita, acontece muito lá fora, mas tem aqui em Brasília também casos de gente perseguindo síndicos por aí. Conta mais essa história. Pois é, Bárbara, a gente vê essas histórias e fala assim, não, isso não acontece, só tem filme, né? Que nada. Tem muito aqui em Brasília, infelizmente, não só em Brasília, em todos os condomínios, né? Porque, como a gente estava conversando aqui em off, né? A sociedade está mudando, as pessoas estão ficando meio esquisitas e acabam escolhendo o síndico como alvo, né? Esse é o cara que eu vou atacar. E aí começa a perseguir o síndico, começa a perturbar de todas as maneiras que você possa imaginar, fisicamente, virtualmente, e aí vai se tornando uma situação insustentável. E aí o síndico não consegue suportar isso aí. Uns entregam o cargo e outros tomam as medidas que são necessárias, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Pois é, e eu adorei você ter falado isso, né? Porque tem várias formas. Tem forma, gente seguindo fisicamente, virtual também é uma agressão muito grande, né? A gente acredita que não, mas é só bloquear, é só não sei o quê. Tem gente que é doido, fica criando perfil. É também uma agressão para quem está sendo vítima, né, desse crime. Sim, sim. Na verdade, o objetivo é perseguir para pressionar para conseguir o que quer. Normalmente é isso. Então, as perseguições, elas são baseadas e fundamentadas no quê? Quando o síndico diz não, né? Porque quando você diz não, aí as coisas mudam completamente. Se você diz sim, nada acontece, né? Mas se você cobra a regra, exige que o cidadão não descumpra os regulamentos do condomínio, ele se sente atacado, prejudicado, começa a perseguir o síndico. E aí, como você falou, física, virtual. A gente tem casos de perseguição do síndico no trabalho, cercando no condomínio, cercando filhos. E não começa de uma forma muito grave, né? Que sinais que a situação que essas pessoas que estão mais suscetíveis a isso, né, devem ter atenção. São pequenas coisas, imagino. Isso, começa pequenininho, começa com uma reclamação, aí vem mais outra, aí começam a intensificar as reclamações, aí das reclamações começam as abordagens pessoais, das abordagens pessoais começam as agressões nos grupos de WhatsApp, e a coisa vai tomando um vulto. Então, o que o síndico tem que perceber? Quando ele perceber que a mesma pessoa começa a fazer todas essas abordagens, ele já tem que se defender, ele já tem que notificar esse condômino, informar o condômino. Para você ter uma ideia, olha só, a lei 14.132 de 21, antigamente o stalking ele era uma contravenção penal, ou seja, é uma penalidade muito inferior do que um crime. Então passou a ser crime pela quantidade de casos que começaram a ocorrer. Mas olha só, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer outra forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, é exatamente o que acontece, Bárbara. A pessoa fica de uma forma tão pressionada. Tem pessoas que, inclusive, baixam o hospital, tratamento psicológico, a perseguição é muito violenta. Fico imaginando, né? Já que ela cobra, já que ela fala isso, as pessoas ficam tentando achar o menor vacilo, o menor erro, tentar para depois usar isso contra a pessoa também. Né? Exatamente. Normalmente é quando ele não tem atendido a sua vontade, né? Mas se o síndico bobeia, erra, por exemplo, ele já tem uma predisposição porque já teve alguma questão que ele não foi atendido. E ainda o síndico ainda pode errar ou cometer alguma falha, aí potencializa mais ainda essa perseguição. Então, assim, é um caso muito sério que a gente deve tratar isso com muita seriedade porque está levando pessoas e famílias a situações muito graves. E o que fazer para não acontecer? Assim, você desde o começo tentar cortar, tentar notificar, tentar procurar uma polícia ou ficar reunindo provas de que está sendo perseguido? Que faz? Bom, qual a orientação? O procedimento é basicamente esse aí que você falou, ou seja, reunir provas, né? Tentar alertar a pessoa de que, olha, o que você está fazendo é crime, porque muitas pessoas também fazem e não sabem. Não tem a menor noção de que o que ele está fazendo não é uma simples pressão. Ele está cometendo um crime, né? Então, alertar essa pessoa sobre isso oficialmente e se munindo de provas. Se não tiver jeito, ocorrência policial,
e ação judicial contra esse condomínio. Nossa. E aí você também pode contar, imagina, assim, com todas... Isso tem que se notificar também para os outros integrantes dos outros moradores também, né? Deixar isso público que está acontecendo isso. É importante que o síndico faça essa divulgação para que os outros tenham noção, né, do que está sendo feito, de que tipo de pressão que o síndico está sofrendo, porque às vezes os condôminos ajudam também, né? Chegam lá e falam, olha, cidadão, vamos parar com isso vai, né, te levar a um problema mais grave. Mas o síndico tem que dar conhecimento aos outros para que os outros até ajudem. Às vezes não resolve, tá? Às vezes não resolve. Mas na maioria dos casos a pessoa dá uma amenizada. De bola. E então, assim, não só fisicamente ficar tentando ali, cobrando, persuadindo a pessoa, a família dela, mas, por exemplo, em grupo de WhatsApp, numa rede social, tudo isso também conta como prova e tem que ficar mostrando. Né? Imagino que quem tem a cabeça doida dessa deve ficar o tempo inteiro mandando mensagem, procurando, vendo o que a pessoa está fazendo. Deve ser perturbador. É perturbador demais. E outra coisa também que acontece, Bárbara, às vezes essa pessoa que está perseguindo o síndico, ela está passando por problemas pessoais. Perdeu o emprego, ou está numa situação financeira muito difícil. Então, infelizmente, o síndico passa a ser o target, né? Passa a ser o alvo, né? E aí a pessoa pega todos os seus problemas pessoais, todas as suas neuras e joga para cima do síndico. Então, o que o síndico tem que ter? Preparo para poder receber isso e tratar isso de uma forma profissional. Porque se ele for também reagir com agressão ou com esse tipo de coisa, vai acabar em tragédia. Então, o síndico tem que estar preparado, bem assessorado, para que ele faça todos os procedimentos legais e evite que isso parta para uma questão mais perigosa. Né? E como é que faz para prevenir esse stalking em condomínio? Assim, tem alguma forma de prevenir, uma forma de dialogar e mostrar que é crime desde lá numa assembleia, o que pode, o que não pode, os limites e os direitos e os limites desse morador? O que o síndico precisa fazer, na verdade, é primeiro deixar as regras claras, porque quando você não tem regras claras, tudo pode. Né? Então deixa a regra clara, ó, isso pode, isso não pode. Primeiro procedimento. O segundo é ele ter comunicação. Chacrinha já dizia, né? Quem não se comunica, se trumbica. Muitas vezes os problemas que o síndico sofre é porque o condômino não tem conhecimento das coisas. Então ele começa a atacar, ele começa a criar uma série de situações. Então ele tem que se prevenir dessa forma. Outra coisa extremamente importante, Bárbara, o síndico não pode ir para o confronto pessoal. Tem síndicos que bate na porta da casa do cidadão, vai tirar satisfação. Isso acaba em tragédia. Então, o síndico tem que ser profissional, documentar tudo que ele está fazendo, não ir para o embate pessoal, para o bate-boca, coisas desse tipo, ser muito profissional, ter um departamento jurídico que o acompanhe, que possa orientá-lo corretamente, uma assessoria também contábil, que é muito importante nesse caso, para que ele faça tudo dentro de um processo e, se a situação não for resolvida, ele vai ter ali instrumentalizado tudo para entrar com uma ação e tomar as medidas judiciais. Maravilha! Aldo Júnior, muito obrigada. A gente quiser saber mais sobre o Aldo, também sobre o evento, né? O Una Síndico que está acontecendo agora neste mês. Procura lá, @Doutor Condomínio, que você acompanha o trabalho do Aldo, também sabe mais detalhes dessas histórias todas. Exatamente. Muito obrigada, Aldo. Obrigado você mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Um abraço. Se tiverem dúvidas também, a gente manda pra gente que ele responde.